Ei, você aí! Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal é Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Muito prazer, eu sou Léo Nunes e estamos começando com mais uma edição do Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. 19 estados, Distrito Federal e 535 cidades receberão auxílio para a gratuidade de transporte público de idosos. O Ministério do Desenvolvimento Regional validou um total de 557 propostas para acesso aos recursos do auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. Deste total, 535 planos de ação foram enviados por prefeituras, 19 por governos estaduais e 1 pelo governo do Distrito Federal e outros 2 por empresas públicas. As orientações para o cumprimento das próximas etapas de acesso aos recursos foram repassadas na última segunda-feira, dia 26, de acordo com o cronograma disposto na portaria interministerial do número 9/2022. Serão destinados ao auxílio de 2,5 bilhões de reais em recursos da União. O montante servirá exclusivamente para o custeio da gratuidade de maiores de 65 anos em sistemas regulares de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano. A ação foi instituída por meio da Emenda Constitucional número 123/2022. O setor de transporte público foi um dos mais afetados da economia em decorrência da pandemia do coronavírus, em razão da diminuição de circulação de pessoas nas cidades. Agora temos esse auxílio que vai ajudar estados e municípios a enfrentarem essa redução, destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. A execução dos recursos será descentralizada por meio de transferências da União a órgãos vinculados, municípios, estados e o Distrito Federal. Os entes federativos serão responsáveis pelo uso de distribuição dos recursos aos prestadores de serviços, observando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. As principais informações. Jornal é Notícia. É proibido usar o celular na cabine no momento da votação. É bom lembrar que nunca foi permitido o uso do aparelho durante a escolha dos candidatos, mas este ano a novidade é que o celular precisará ser deixado com o mesário da sessão, mesmo que esteja desligado. O eleitor que tiver biometria coletada pela Justiça Eleitoral pode continuar usando o e-título pelo celular, que será apresentado ao mesário. Quem não tiver pode levar o título impresso para ter informações como zona e sessão eleitoral. Mas o que não pode faltar é um documento oficial com foto. Fique atento aos que são válidos: carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar, porque não tem foto. Então, se você fez o recadastramento biométrico, pode votar apenas com o e-título, desde que a via digital apresente sua fotografia. Quem ainda não fez o recadastramento vai ter que apresentar um documento oficial de identidade com foto. Isso tudo é uma maneira que o TSE tem de garantir o sigilo do voto. De toda maneira, como serão escolhidos 5 candidatos, é permitido escrever num papel uma cola com o nome e número para cada cargo. O TSE deu algumas dicas de como não se confundir na hora da votação. É importante checar a ordem dos candidatos na urna eletrônica, que será assim: deputado federal, 4 dígitos, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos, senador, 3 dígitos, governador, 2 dígitos e presidente da República, 2 dígitos. Quando o eleitor digitar o número correspondente ao candidato para aquele determinado cargo, aparecerá na tela a foto, o número, o nome e a sigla do partido do candidato. Se precisar fazer alguma correção, basta apertar a tecla laranja Corrige
e digitar novamente. Se as informações estiverem corretas, o eleitor deve apertar a tecla verde Confirma e só assim o voto é registrado. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Lançado nesta segunda-feira, o aplicativo PRF Brasil deve facilitar a vida de muitos brasileiros, sobretudo os que estão nas rodovias do país e precisam de algum tipo de socorro. Essa é a aposta da corporação e do ministro da Justiça, Anderson Torres, que esteve presente na cerimônia de lançamento. Veio para atender as pessoas, disponibilizar à população brasileira um novo método de acionamento da Polícia Rodoviária, de informar as ocorrências, informar as emergências nas estradas. Isso melhora a vida do brasileiro, isso salva a vida no trânsito, que é o nosso maior compromisso, salvar a vida das pessoas no trânsito, melhorar a vida dos brasileiros. O aplicativo é de graça e, para baixar, o cidadão precisa ter uma conta no portal do governo federal, o gov.br. A ferramenta está disponível para as versões Android e iOS do celular e possibilita o acesso ao botão de emergência da Polícia Rodoviária Federal. Ao ser acionado, o botão de emergência emite imediatamente um alerta para a unidade policial mais próxima, de acordo com a localização do aparelho. O ministro Anderson Torres destaca que, mesmo acionando a polícia pelo aplicativo, é preciso registrar a ocorrência. O registro da ocorrência, o registro de tudo que acontece é extremamente importante. Na verdade, esse é um botão de emergência. Um botão, no momento que o cidadão precise da PRF, a PRF estará lá para atender. Pela plataforma PRF Brasil, também vai ser possível o envio de fotos e áudios para dar mais informações à polícia. Também pelo dispositivo, é possível acionar a PRF para ocorrências criminais relacionadas a veículo, pessoas desaparecidas ou ao roubo de animais e materiais agrícolas. E ainda consultar e pagar multas, registrar acidentes de trânsito em rodovias federais sem gravidades e localizar lojas de conveniência, postos de combustíveis, oficinas, borracharias e restaurantes nos 70 mil quilômetros de rodovias federais do Brasil. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Pela terceira vez, uma missão da OEA, Organização dos Estados Americanos, vai observar as eleições gerais no Brasil nas eleições de outubro. Nesta segunda-feira, o chefe de missão, Rubem Ramírez Lescano, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília. Ao deixar o local, ele comentou o encontro e disse que vai se reunir com outros atores das eleições. Com o presidente da República, mantivemos uma reunião muito cordial. Nós estamos levantando todos os depoimentos dos diferentes candidatos, de maneira que, oportunamente, nós vamos fazer conhecer o nosso reporte. Vamos a ter, a partir de agora, uma série de reuniões com os candidatos, também com os partidos políticos, com as instituições como o TSE, com as organizações da sociedade brasileira, também observadores locais. Segundo Lescano, a missão de observação eleitoral da OEA já está no Brasil e é composta por 55 observadores de 17 países diferentes que vão observar as eleições no Distrito Federal e em mais 15 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O chefe de missão da OEA, Rubem Ramírez Lescano, explicou que essa missão é somente para observar. A nossa visão é absolutamente de observação, no respeito da institucionalidade do Brasil, promovendo a participação dos cidadãos brasileiros ao voto. Então, nós estaremos aqui fazendo um reporte preliminar no primeiro turno, nem bem finalizado, conhecidos os resultados eleitorais, e a partir daí veremos como é que continua a questão se tem segunda volta ou não. Depois das eleições, a missão vai apresentar o relatório preliminar da OEA, contendo as observações e recomendações para o fortalecimento dos processos eleitorais no Brasil. As principais informações. Jornal é Notícia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a oferta de vagas em creche e pré-escola para crianças de até 5 anos deve ser uma obrigação do poder público. Os ministros entenderam ainda que qualquer responsável pode recorrer à justiça para garantir a vaga. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é que pelo menos metade das crianças de até 3 anos e 11 meses estejam em creches até 2024. Mas, de acordo com o observatório do PNE, o índice era de 37% em 2019.
A situação é urgente, como aponta o senador Flávio Arnes, do Podemos, do Paraná. Então, se a gente quer recuperação econômica, desenvolvimento, nós temos que colocar todas as forças na educação, cuidar da creche, né? Só 24% das crianças que de fato precisam de creche estão tendo acesso às creches. Aguarda análise do Senado um projeto de lei do deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que cria mecanismos de transparência sobre a oferta de vagas nas creches públicas. As principais informações. Jornal é Notícia. Preços da construção civil atingem segunda menor taxa do ano e fecha agosto com variação de 0,58%. Os preços medidos pelo Índice Nacional da Construção Civil Senap, referente a agosto, tiveram variação de 0,58% e registraram a segunda menor taxa do ano, acima apenas de fevereiro. Em relação a julho, a queda foi de 0,90 ponto percentual. O SINAP é a ferramenta pela qual a administração pública, seja federal ou outras que sejam manuseado verba federal, estabelece os valores dos insumos e serviços necessários a obras e serviços de engenharia. O acumulado de 12 meses ficou em 13,61%, pouco abaixo dos 14,7% registrado nos 12 meses anteriores. As duas parcelas do índice materiais e mão de obra apresentaram desaceleração nos últimos 3 meses. A parcela dos materiais, com 0,69%, apresentou queda tanto em relação ao mês anterior como de agosto de 2021. Em agosto, a parcela da mão de obra, apesar dos acordos coletivos firmados no período, caiu 1,20 ponto percentual em relação a julho, explica Augusto Oliveira, gerente do SINAP. A região norte teve a maior variação entre todas do Brasil e fechou agosto com taxa de 1,43%. O preço do metro quadrado mais barato, no entanto, ficou com o Nordeste, 1,549 mil, seguido pelo Norte, 1,645 mil, e Centro-Oeste, 1.676. Com a alta na parcela de materiais e reajuste nas categorias profissionais, Rondônia foi o estado com a maior variação mensal, de 5,67%, seguido pelo Amazonas, com 3,19%. O setor da construção civil avançou 2,2% no último trimestre, o 8º consecutivo, segundo dados do IBGE. O crescimento teve reflexo na alta de 1,2% no Produto Interno Bruto PIB, no segundo trimestre. No acumulado de 6 meses, foi a atividade industrial com o maior crescimento, 9,5%. O número de vagas de trabalho também é positivo no setor. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, foram 184 mil novas vagas entre janeiro e junho deste ano, número que corresponde a 13,8% na geração de postos formais e trabalho no Brasil nos primeiros 6 meses de 2022. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Você conferiu o primeiro bloco, já tem muito mais. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já!